o sacerdote fará expiação por ele e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido, sem o saber, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com seu próximo, no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido a seu próximo, se achar o perdido, e nisso se houver dolosamente, e jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar, se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou qualquer coisa sobre que jurou falso. Por inteiro restituirá, e ainda a isso acrescentará quinta parte. A quem pertence, lhe dará no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como a sua oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nas quais se tenha tornado culpado. Irmãos, há um versículo no Novo Testamento que abre para nós esse capítulo. Eu tenho procurado todas as passagens do Velho Testamento que falam sobre tipologia. Eu tenho procurado usar um versículo, do Novo Testamento que abre para a gente o capítulo, Esse versículo, deixa eu ver, está em Pedro. Ele diz que o Senhor levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. 2:24. 1 Pedro. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então ele levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Irmãos, deixe só repetir um pouquinho só para os irmãos o que nós falamos aqui na semana passada. Nós dissemos aos irmãos que nós pretendemos estudar o livro Levítico até o capítulo 17, do capítulo 1 até o 17. De 11 a 15 nós já estudamos, estamos agora pegando a parte das ofertas, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Não é? Na verdade, termina no capítulo 6, verso 7, e daí para frente nós temos a lei das ofertas. Não é? Já não é mais falando sobre propriamente as ofertas, mas a lei de cada uma dessas ofertas. Eu disse para os irmãos que é muito importante, o livro de Levítico e o livro de Números são dois livros importantes para nós. Não quer dizer que os outros livros não sejam, mas a visão que nós estamos tendo aqui no momento. Eu disse para os irmãos que o Levítico nos fala sobre o tema como viver no esconderijo do Altíssimo. E o livro de Números, como habitar à sombra do Onipotente. Você vê essas duas figuras no livro de Levítico e no livro de Números. Por que nós falamos isso? Porque o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, que nós dissemos para os irmãos, quando eles saíram do Egito, a mensagem do livro de Êxodo é que o povo, por causa do pecado, terminou no caixão, no Egito. Não é isso? Agora, o Êxodo nos fala da saída do Egito ou a saída do caixão. Porque a redenção é Deus nos tirando da morte, porque o mundo jaz no maligno. Então nós estamos sendo tirados desse caixão. O caixão é o maligno. Nós estamos colocados dentro desse caixão. É a nossa sepultura. E o Senhor está nos tirando. Quando Ele nos tira desse caixão, no Egito, então agora o livro de Êxodo termina com a casa de Deus sendo levantada, que é o tabernáculo.
E aí quando você entra no livro de Levítico, Deus já não está falando mais conosco do Monte Sinai. Não é? O monte que tremia todinho, né? E Moisés, o próprio Moisés, com toda a santidade dele, disse que ele estava todo assustado, aterrado, né? Amedrontado, tremendo. Tão grande era a glória de Deus, não é? No Sinai, mas era a glória da lei. Mas graças a Deus que uma vez que o tabernáculo foi levantado e Deus desceu lá no Santo dos Santos, no propiciatório, em cima da arca, por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado, então agora Deus fala com o povo de Israel a partir da tenda da revelação, que é o tabernáculo. Então a partir dali você tem o livro de Levítico. E aqui Deus quer nos ensinar como é que nós podemos aprender essa lição do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se nós aprendemos essa lição, então nós vamos aprender também como viver uma vida no deserto, porque esse mundo para nós é um deserto. É o livro de Números. Então nós vamos aprender que o segredo é como habitar a sombra do Onipotente. Então aqui é como descansar, a sombra do Onipotente. Porque o livro de Levítico é como habitar no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é a casa dele, é o nosso esconderijo. E o livro de Números nos mostra como é que nós descansamos a sombra do Onipotente. Né? Então, irmãos, essa é muito importante, essa lição que nós temos nesses dois livros. E mencionando para os irmãos que, se nós quisermos estudar o livro de Levítico, nós vamos aprender que há algumas coisas que devem ser estudadas ao contrário. Né? Por exemplo, por que que nós começamos com as ofertas, depois o sacerdote, e depois então é que Deus vai dar para nós o diagnóstico, né, das doenças? Ou seja, nós estamos cercados de pecado, capítulo 11. A mãe transmite o pecado para o filho, que é o pecado transmitido. No 13 você tem a lepra, que é o pecado manifestado. No 14 você tem o pecado dominado, refreado, né? Que é a cura, a purificação do leproso. E no 15 tem a mulher com fluxo de sangue, que é o pecado oculto. Tá vendo? Então por que Deus começou primeiro com as ofertas? Primeiro, porque Ele não quer nos apavorar com o diagnóstico que Ele vai dar para nós a partir do capítulo 11, que nós já estudamos aqui. Não é isso? Nós já estudamos. Então, primeiro o que Ele dá para nós é o medicamento, tá certo? Que são as 5 ofertas do livro de Levítico: holocausto, cereais, oferta pacífica pelo pecado e pela transgressão. Mas, irmãos, quando nós estudamos esse livro, nós temos que lembrar que se nós caminhamos do holocausto em direção à oferta pela transgressão ou pela culpa, isso significa que Deus está indo em direção ao homem. Por isso, a exigência de Deus é que Cristo seja conforme a oferta do holocausto, que é totalmente consagrado a Ele. Está vendo? Mas na nossa experiência, nós não começamos com o holocausto. Na nossa experiência, quando nós nos tornamos crentes, nós arrependemos e nascemos de novo, nós começamos a experimentar primeiro a oferta pela transgressão, pela culpa. Tá vendo? Depois a oferta pelo pecado, depois a oferta pacífica, a oferta de cereais, finalmente o holocausto. Essa é a nossa experiência. É assim que nós caminhamos. Por isso diz para os irmãos que nós vamos começar a estudar então de trás para frente as ofertas. Isso nós estamos começando no capítulo 5 e o versículo 14. Não é? E o que significa isso aqui? O que nós temos aqui, irmãos, é que a primeira coisa que o Senhor quer que nós aprendamos na nossa experiência, na nossa caminhada cristã, é que Jesus pagou todos os nossos pecados. Ele levou em seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. Ele pagou tudo. Os irmãos sabem, acredita que há cristão que imagina que Jesus perdoou os nossos pecados até o dia que nós convertemos. E dali para frente você tem que se virar. Aí se você pecar e você morrer, você pode estar perdido. Você vai para o inferno. Ora, mas imagine bem. E se uma pessoa, vamos dizer, eu já sou crente há 20 anos. Aí eu cometo um pecado 20 anos depois que eu sou crente. Mas Jesus não pagou esse pecado lá na cruz do Calvário. Muito bem. E se uma pessoa converter exatamente nesse período que eu estou completando 20 anos que eu sou crente? O sangue de Jesus é outro sangue ou é o mesmo que foi derramado no Calvário? Não é o mesmo? Então, se o sangue de Jesus pode perdoar os pecados de uma pessoa,
que está vivendo exatamente no período que eu tenho 20 anos que eu sou convertido, então esse mesmo sangue apaga o meu pecado, porque eu sou crente há 20 anos. Irmãos, o que nós temos que entender é que o que Deus fez por nós em Cristo, na oferta pela transgressão, é que Ele nos livrou da culpa do pecado, no sentido de pecado no plural. Ele nos livrou da culpa da transgressão, das ofensas. Ele pagou todas as nossas dívidas. E se eu cometer um pecado, já está lá debaixo do sangue. A única coisa que eu tenho que fazer é me arrepender e confessar e abandonar e pronto. Já está lá, já está debaixo do sangue. Os irmãos vão ver que é lamentável, que alguns irmãos eles acham que tem que esperar uma semana, 2, 3, 4, para poder confessar e abandonar e restaurar a comunhão. E aí Satanás fica montado no nosso pescoço, nós achando que daqui a 3 semanas o sangue de Cristo vai ter mais valor para purificar, para perdoar e purificar aquele pecado que nós cometemos. Isso realmente não é verdade, não é? Muito bem, então veja, irmãos. Nas ofertas nós vamos ver que Deus está caminhando em direção ao pecador. Começa com a oferta do holocausto. Eu disse para os irmãos, se os irmãos não lerem, nós vamos compartilhar agora, tá? Nós vamos compartilhar terminar até o capítulo 10, do 11 a 15, já compartilhamos. Se os irmãos não lerem em casa, olha, pode colocar a sua barba de molho, tá? Porque olha, irmãos, hoje você vai ter uma pequena ideia de como é que a gente estuda essa oferta. Eu vou dar para você uma pequena. E vou te dar umas dicas para você voltar para casa e queimar as pestanas durante a semana na oferta pelo pecado. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui para ajudar. Mas se você não fizer esse exercício em casa, irmão, olha, não espere que você vai entender, porque olha, só um grande milagre da misericórdia de Deus que você vai entender. Porque olha, irmão, é um livro cheio de detalhes e de minúcias que você não pode nem imaginar. É maravilhoso, mas é um livro difícil. É difícil. O irmão já reparou? Alguém diz que as frutas mais deliciosas são as que têm a casca mais dura. Não quer dizer que isso é totalmente verdade em todas as frutas, seja lá o que for, não. Mas grande parte delas. Sabe o que significa isso? É que para você chegar lá no ponto de comer, você tem que quebrar a casca. Eu, por exemplo, não gosto de nozes, não é? Se você fala comigo em nozes, eu já saio até correndo, porque se eu comer um pedacinho que seja, até no chocolate me faz um mal terrível. É problema de fígado, né? Fígado, porque tem muito óleo, né? Já tem gente que come aqui no Natal, compra sacos e mais sacos, né? Mas tem gente que fala, gente, eu só como isso se eu comprar descascado, quem gosta de pegar martelo, e acertei o dedo, ai meu dedo, né? Mas é porque você tem que quebrar. Alguém pagou o preço de quebrar a casca para você. Né? Então, irmãos, olha, é muito, muito importante. Olha, e a outra coisa, os irmãos podem estar certos disso, que a grande confusão, o grande problema da falta de entendimento no meio do povo de Deus hoje, com respeito a um crente, se pode pecar ou não, ou seja, pode no sentido de possibilidade, não de permissão, né? Se um crente, uma pessoa verdadeiramente, ele comete pecado, ou pecados, a grande confusão e a grande carga que as pessoas carregam, porque não conhecem a diferença entre oferta pela culpa e oferta pelo pecado. Eles não sabem o que é pecado e pecados. Está vendo? E aí a pessoa diz, não, a Bíblia diz que aquela pessoa não pode pecar mais. Então mistura as duas coisas, ele não consegue ver que uma é a árvore e a outra é o fruto. Oferta pelo pecado é o homem, é o velho homem. Oferta pela transgressão é o fruto que esse velho homem produz, é o fruto que essa árvore produz. Está vendo? E quando nós convertemos, a única coisa que nós sabemos, irmãos, lembram? Quando o André compartilhou para nós aqui, falando sobre estágios da vida cristã, ele disse, o que os filhinhos sabem? Quem é que se lembra? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados pelo seu nome. É a única coisa que o filhinho sabe. Mas graças a Deus, minha carga foi tirada. Agora eu sei que se eu morrer eu posso ir para o céu. Isso é tudo que ele sabe. Não é isso? Aí ele começa a caminhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, começa a descobrir que ele continua cometendo pecados ainda.
E vai lá, pede perdão e o sangue perdoa. E torna, não é? Aquela velha história, né? Confessa, abandona, não vou pecar mais, volta lá, torna a cair outra vez. Ô Senhor, me perdoe. Volta outra vez e torna a cair outra vez. Torna a voltar e torna a pedir perdão. Até que um dia ele vai descobrir que o sangue não resolve o problema do seu velho homem. O sangue só cobre aquilo que ele faz. O velho homem, a árvore continua lá, intacta, sem ser tocada. Aí ele tem que aprender outra lição. Aí, irmão, isso na Bíblia significa pecado e pecados. Ou seja, velha natureza, velho homem e os frutos do velho homem. Tá vendo? Um é, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Romanos 6,6. O outro o que é? As obras da carne são manifestas. Ou então, despojai-vos do velho homem, que se corrompe com seus feitos. E ele menciona as ações, os frutos que o velho homem produz. Está vendo? Então, irmãos, duas coisas muito importantes, muito importantes. Agora, observe bem. Quais são as peculiaridades dessa chamada oferta pela culpa ou pela transgressão? Primeira coisa, vamos notar, olha aqui. Quando ela é chamada oferta pela culpa ou oferta pelo pecado, nós vamos notar que ela é diferente. Volta aí atrás, se a sua Bíblia está aberta, por exemplo, no capítulo 2. Capítulo 2, o finalzinho do versículo 2. O que é que diz aí? A oferta de cereais era o quê? A oferta queimada de aroma ou de cheiro suave ao Senhor. Olha o que diz do holocausto. Versículo 9. Isso, finalzinho do versículo 9, tá bom. De cheiro suave ao Senhor. O irmão está vendo? Então você vai ver o seguinte, olha, que na oferta pelo pecado, na oferta pelo pecado e pela culpa, você não tem essa descrição. Não é oferta de cheiro suave ao Senhor. Por quê? Por que as duas últimas não têm essa designação? Por que não é chamada de oferta de cheiro suave? Vamos, pode arranjar para mim, ô Danilo, por gentileza, aquele. Vê se a gente descobre um que escreve lá. Né? Porque, irmão, é oferta pelo pecado e pela culpa. Tá vendo? Porque simboliza, o que essas duas ofertas simbolizam? Oferta pela culpa, pelo pecado e pela transgressão. O que elas simbolizam? Não é Cristo levando os nossos pecados? Está vendo? Paulo não diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Está vendo? E ele, quando ele levou as nossas culpas, ele, levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Obrigado. Os irmãos estão entendendo? Agora, quando diz que a oferta é de cheiro suave ao Senhor, aí você vai ver que é diferente. Por quê? Porque ela não está falando da pessoa de Cristo como carregando os nossos pecados. Está vendo? No holocausto, você vai ver que lá é uma oferta de cheiro suave porque ele está cumprindo a vontade de Deus plenamente. Na oferta de cereais, também é oferta de cheiro suave ao Senhor. Está vendo? Por quê? Porque está falando da vida humana de Jesus, que é uma vida perfeita. Não tem pecado envolvido. Todos os irmãos estão entendendo? A diferença, primeira, é que a oferta que nós estamos vendo hoje, que era pela culpa, ela não é uma oferta de cheiro suave. Né? Segundo, ela é diferente da oferta pelo pecado. Né? Já mencionamos aqui para os irmãos até agora. O que é essa diferença? É que ela trata com as nossas ações. A oferta pelo pecado trata com aquilo que nós somos. Tá certo? Com aquilo que nós somos. A terceira coisa é que na oferta pela culpa, essa que nós estamos vendo aqui, capítulo 5, a partir do verso 14, tem que haver restituição. Ou seja, a pessoa tem que restituir naquilo que ela errou. Na oferta pelo pecado você não tem isso, nem nas outras. Certo? Ela é diferente também da oferta pelo pecado nisso. E a quarta peculiaridade dessa oferta é que a pessoa tinha que devolver
o que ela prejudicou e ainda acrescentar a quinta parte. Agora veja, irmãos. Quando você lê, por exemplo, aqui, versículo 17 do capítulo 5, se alguém pecar, aí você pode ter a ideia de que está falando, isso aqui é oferta pelo pecado. Não, irmão, olha, preste bem atenção. Versículo 15 diz o quê? Se alguém cometer ofensa ou transgressão, não é isso? Muito bem. No versículo 18, e como oferta pela culpa, tá vendo? Não sei se no 16 também fala, não, se pelo pecado que houver cometido, não. Pela culpa, é oferta pela culpa, no 16, tá vendo? E 19, oferta pela culpa. Veja, irmão, culpa é um pecado que você cometeu, mas veja bem, se você colocar a palavra pecado no singular, aí, em alguns lugares, ela significa a pessoa. Aqui nesse capítulo, não. Nesse capítulo, quando falar, se houver cometido pecado, ou se... Vamos ler aqui para ver como é que está, olha. Onde é que está aí a palavra? É o 16. Assim fará restituição pelo pecado. Está vendo? Porque a culpa e a transgressão é um pecado que você cometeu. Mas ele está falando de uma ação. Está entendendo? Quando nós damos para o capítulo anterior, que é o capítulo 4, até o capítulo 5, 13, lá você vai ver que a ênfase não está na ação da pessoa. A ênfase está no sacerdote, no príncipe, tá vendo? Na pessoa, indicando que é a árvore. Lá está tratando com a árvore, aqui está tratando com o fruto, com a ação. Ok? Então, muito bem. É oferta pela culpa. Capítulo 6, verso 2. Se alguém pecar e cometer o quê? Uma ofensa ou uma transgressão, como está aqui na minha tradução. Não é isso? Você vai ver que em todos esses casos nós estamos sendo lembrados que é oferta, é chamada oferta pela culpa ou oferta pela transgressão. Muito bem. Agora, irmão, o que é pecado por ignorância? Está aí, ó, capítulo 5, verso 15. Se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas. Veja, aqui, especificamente, pecar nas coisas sagradas, por ignorância. Olha, irmão, você desconhece a verdade. Agora bem, não se esqueça que é pecar nas coisas sagradas. Tá vendo? Quantos irmãos na igreja hoje têm consciência de que você pode pecar na oração? Não é uma coisa sagrada? Lendo a Bíblia? No louvor? Na entrega das suas ofertas do dízimo? É muito fácil, não é? Uma pessoa, por exemplo, está sendo levantada uma oferta, tem uma necessidade, não é? Alguém está precisando de uma ajuda, um irmão está necessitado, né? E aí um irmão lá, sentado lá no seu banco, assim, ele é tocado na sua alma, na sua carne, na sua velha natureza. E ele quer dar aquela oferta, mas ele quer aparecer. E se ele faz isso de uma maneira contaminada, no meio da congregação, levantando, né? Como o irmão Rubens, o meu genro, ele conta que lá numa congregação lá de São Paulo que ele reunia, teve um dia que o pastor pregando para os irmãos, aquela oferta nós levantamos, irmãos, estava quase completa, né? Graças a Deus o Senhor abençoou e o dinheiro estava quase completo para a gente comprar aquela coisa que a gente tinha que comprar, não sei o que era, uma coisa muito importante, né? E tinha um irmão sentado assim numa posição que dava para o resto da congregação ver ele sentado, né? Vamos dizer mais ou menos, o irmão estivesse sentado aqui do lado do Roberto, e os outros irmãos mais ou menos dá para ver, uma grande parte dá para ver essa pessoa na frente. E o pastor falou, pois é, irmão, mas graças a Deus, faltava ali uma quantia que não era muito pequena, mas vamos dizer assim, que era 50 mil reais, ainda faltava mil reais. Tínhamos 49, mas graças a Deus, irmão, Deus tocou. Aí o irmão sentado no banco da frente começou a fazer com o dedo. É verdade isso, não é brincadeira. Ele fazia com o dedinho. Não falou uma palavra, mas ele fazia com o dedo.
Quer dizer, não é possível que ninguém viu ele dizendo, quem que deu aqueles 1.000 que está faltando? Não entendeu o que é pecar nas coisas sagradas? Não é? Irmão, olha, lamentavelmente hoje nós não temos mais, né? Não são muitos os servos de Deus que pode realmente tocar numa pessoa que canta às vezes, né? Que chega e vai fazer um solo. Não são muitos hoje que pode ver os instrumentistas que tocam, né? Para ver os verdadeiros shows de rock que nós temos nos púlpitos, né? Os guitarristas que pegam suas guitarras lá, né? Metaleiras, né? Aí louvando a Jesus, né? Os bateristas com as suas baterias, né, irmão? Nossa baterista aqui, esse aqui é bom. Que, nossa, cata aqueles tambor todinho lá, que não sei, né? Irmão, quanta coisa, quanto pecado por ignorância nas coisas sagradas. É isso. Pecado, ainda bem que o Senhor diz, pecado por ignorância. Tá vendo? Isso, nós limitamos o nosso julgamento, irmão, sabe por quê? Que nós não sabemos o que é a nossa alma, né? Outra coisa que os cristãos não sabem, a diferença entre alma e espírito, né? Então acho que desde que você cantou na reunião e tal, e subiu lá em cima e sentiu calafrio, os cabelinhos ficaram em pé, que o Espírito Santo está operando. Não, irmão. Pode ser que não, pode ser que sim. Agora, Deus tem o seu padrão para julgar tais pecados. Nem a nossa consciência, nem a nossa medida de luz, nem a nossa habilidade podem julgar estas coisas. Só Deus é que pode julgar. Ele disse, é de acordo, ele fala aqui, olha, é conforme, ele diz, a tua avaliação, a avaliação de Moisés, que representa para nós Cristo nessa posição. Ele diz, segundo avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Os irmãos sabem o que é de prata? Por que é ciclos de prata? Porque prata é redenção. É porque é redenção. Tá vendo? Está relacionado com isso aqui, com oferta pela culpa e oferta pelo pecado. Tá vendo? Muito bem. Irmãos, qual que é a solução de Deus? Olha bem. Se você lê, né, até chama a atenção dos irmãos o seguinte. Quantas pessoas que entendem de maneira errada Isaías 53. Nós vemos aqui, os irmãos, lembram do texto de Pedro, que diz, levando ele mesmo seu corpo, né, os nossos pecados sobre o madeiro. E o irmão lembra o que ele fala no final? No final desse versículo, quem é que se lembra quando nós lemos? Isso, irmão, como é que é? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, está vendo? Relacionado com o pecado. A gente que pega isso em relação à cura do corpo. A doença. Está vendo? Pedro está escrito claramente lá que quando ele declarou que levou os nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos sarados de quê? Dessa culpa. Está vendo? E quantos hoje que pegam dizendo o seguinte, que Jesus, ele curou enfermos, não é? E doentes, aleijados, cegos e mancos e coxos e tal, lá em Mateus capítulo 8, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele levou sobre si as nossas doenças. Agora, irmão, só esquecemos de uma coisa, né? Aqui entra o cuidado que nós devemos ter em interpretar a palavra de Deus. É que Jesus não fez isso na cruz do Calvário. Portanto, o alcance dessa obra de curar os corpos é limitada. O que ele fez no Calvário, não. Se ele tivesse dito no Calvário, eu estou morrendo para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, aí é universal. Porque o sangue dele derramado na cruz é para perdão dos pecados de todas as pessoas, é universal. Mas isso não se cumpriu no Calvário, cumpriu-se no início do ministério dele. Irmão, está entendendo a diferença? Por isso que Pedro diz que ele levou os nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá está relacionado com perdão de pecado e não propriamente com. Não. Está vendo? Veja, irmã, isso é o mais pregado, tá? Quando você lê Mateus capítulo 8, lá diz que é para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha, se essa palavra tivesse sido dita na obra da cruz, aí o efeito é universal, aí sim, aí não tem mais questão de doença. A doença Jesus levou as doenças, ninguém precisa ficar doente, todo mundo pode ser sarado. Mas quando você vai examinar o Novo Testamento, Paulo era doente,
Trófimo ele deixou doente, Timóteo era doente por causa do estômago, e, poxa vida, quanta gente! E Paulo tinha dom para curar as pessoas, não é isso? Até os lenços de Paulo, até o lenço que ele usava, né? Curava as pessoas e o demônio saía correndo. Mas ele disse, deixei Trófimo doente em Mileto. Né? Há uma irmã no livro de Atos chamada Dorcas, que fazia boas obras, costurava roupas para as pessoas pobres. Morreu também, de doença, sem dúvida nenhuma. Por que não tinha uma pessoa como Pedro para ir lá para resolver o problema? Então, há muitas questões que nós temos que ver, mas graças a Deus, a solução de Deus é que está escrito em Isaías. Ele foi ferido por causa das nossas... É isso aqui, irmão, tá vendo? Nossas culpas, tá vendo? Então, pela oferta, pela transgressão, ele confessou os nossos erros e fez plena restituição pelo que nós estávamos devendo diante do Pai. Ô irmãos, sabe o que significa isso? É que quando nós vemos essa realidade, quando nós cometemos um erro, um pecado, nós chegamos diante de Deus e nós podemos dizer, Senhor, obrigado, porque Jesus é a minha oferta pela culpa. Está vendo? Ele foi ferido por causa da minha transgressão. Se ele já foi ferido por causa da minha transgressão, o Pai não pode cobrar de mim 2 vezes. Isso aí os irmãos sabem. Abre sempre o parênteses dizendo o seguinte, a menos que você brinque com a graça de Deus. Aí pode vir a mão governamental de Deus. Aí é outra história, não é? O justo sofreu pelos injustos, não é? Graças a Deus, não é? Agora, irmão, o valor desse pagamento era estimado segundo o sacerdote e era pago em ciclos do santuário. E ainda tinha um acréscimo da 5ª parte, né? Muito bem. Tinha que haver uma plena restituição. Agora vamos pensar aqui, irmãos. Quando nós cometemos um pecado, agora estamos falando de ações, né? De atos que nós estamos vendo aqui, oferta pela culpa. Quem é ofendido? A quem que nós estamos prejudicando? Sem dúvida nenhuma. A primeira pessoa prejudicada é Deus, na sua glória, na sua santidade, na sua pureza, na sua bondade, no seu amor. Ele é o primeiro prejudicado. Tá vendo? Então tem que haver restituição. E essa restituição tem que ser de acordo com como diz aqui, a avaliação em ciclos de prata segundo o ciclo do santuário. Ou seja, tem que ser de acordo com o padrão de Deus. Os irmãos estão vendo onde é que Satanás mete a mão agora? Porque quer dizer o seguinte, não, se você não for uma pessoa boa nesse mundo, você vai voltar para pagar outra vez na outra reencarnação. Esse não é avaliação em ciclos de prata, em ciclos do santuário. Tá vendo? Isso é uma distorção. Só Deus é que pode dizer. Só Deus pode dizer. Quem é que pode pagar o pecado de um impuro? Como diz o Jó, ou Bildade. Quem do imundo pode tirar o puro? Ou o homem que nasce da mulher, como é que ele pode ser puro? Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Adão gerou um filho à sua imagem conforme a sua semelhança. Não mais a imagem e semelhança de Deus. Está vendo? Esse é o julgamento de Deus, o ponto final. Agora, Deus tem que ser restituído. Está vendo? Aqui no caso, a pessoa que está cometendo uma ofensa, então ele tem que trazer a sua oferta. E os irmãos lembram? Nós dissemos que nessas ofertas aqui nós vamos ver 3 pessoas principais, não é isso? 3 personagens, melhor dizendo. O sacerdote, o ofertante e a vítima. Está vendo? Jesus, ele é os 3. Porque está fazendo tudo isso por nós. Em alguns lugares a ênfase é que ele é o sacerdote. Em outros a ênfase é que ele é a vítima. Em outros a ênfase é que ele é o ofertante. Quando ele aparece como ofertante... Tá vendo? Agora veja, se ele aparece como ofertante, o que ele está representando? Está representando a nós, pagando a quem nós devemos. Se nós estamos falando aqui de pecados, nós devemos a Deus, o Pai. Está vendo? Deus foi prejudicado nas coisas santas e seus direitos não foram pagos. Sua exigência foi desprezada. O ladrão é o homem e Deus está sendo
prejudicado, está perdendo por causa dele. Então, como é que isso pode ser solucionado? A palavra de Deus diz, através das mãos de Cristo, na sua obra no Calvário, Deus é compensado em sua perda. Está vendo? E isso ele realizou através, tudo que ele perdeu na pessoa do primeiro Adão, Deus restaurou na pessoa do segundo, não, do último Adão. Não pode ter mais um, né? Muito bem. Aqui você vê então, nesse caso, Cristo está se manifestando para nós aqui como ofertante, tá vendo? Ele está pagando para nós, ele é o ofertante, ele que está pagando a nossa culpa diante do Pai. E ele restitui plenamente aquilo que foi prejudicado. Agora, irmão, por favor, me ajude aqui um pouquinho. A restituição é feita e o que mais? E tem que acrescentar 20% ou a quinta parte. Muito bem. Se Cristo está pagando, irmão, o que significa isso? Está vendo? Porque aqui está falando, olha, lá no meio do povo de Israel, os irmãos entendem? Isso aqui era praticado como está escrito aqui. Né? Se eu, por exemplo, der um prejuízo no irmão, então vamos dizer que eu quebrei o rádio dele. Aí prejudiquei num rádio, custa R$200. Deixei para lá. Não quero nem saber. Mas passado um tempo, aí o senhor vem me mostrar que você está errado. Ou alguém diz, olha, você quebrou o rádio do Joel, você tem que pagar o rádio dele. Aí vou lá pagar o rádio. Tudo bem, irmão. Então, quanto é que custa o seu rádio? R$200. Está aqui, R$200. Então, se eu disser em pagar mais 20%. Né? Então, tem que pagar 240. Tá vendo? Então, irmão, se Deus está pagando, está restituindo ao Pai tudo que ele perdeu, e ainda tem que acrescentar a quinta parte, irmão, o que é isso? Porque você pode estar certo, sem dúvida nenhuma, essas ofertas estão falando exatamente isso. É a obra de Cristo em todos os seus aspectos em favor do pecador reconciliado com Deus. Porque quando nós estamos falando do pecador reconciliar com Deus, é Êxodo capítulo 12. É a Páscoa. Nós já saímos de lá. Nós agora já estamos na casa de Deus. Nós já estamos no tabernáculo. Nós já somos pessoas salvas. Está vendo? E o Senhor agora está querendo mostrar para nós o que significa isso. Agora, irmão, preste bem atenção. Se nós quisermos saber o significado de uma coisa na Bíblia, o que nós temos que fazer? Existe uma maneira de nós sabermos com uma certa segurança? Existe uma lei? Lei da primeira menção. Ou seja, onde ela foi mencionada pela primeira vez. Onde é que foi mencionado, irmãos, a quinta parte? Lei da primeira menção. Onde é que ela foi mencionada a primeira vez? História de José. Muito bem. Então veja bem, irmão. Antes dos 7 anos de fome, embora o Egito fosse a terra de Faraó e os egípcios o seu povo, ambos eram independentes dele de alguma forma. Está vendo? A terra, isso, e os egípcios. A quinta parte ainda não havia sido paga a Faraó. Mas o que é que trouxe essa possibilidade da quinta parte ser paga a Faraó? O que é que produziu isso? O que é que ocasionou essa oportunidade do Faraó receber não a quinta parte antes do... Ele não tinha isso. Foi a miséria do povo. Os 7 anos de fome. O irmão está vendo? Então olha bem, irmão, olha que quadro bonito que nós temos aqui. Olha, isso aqui para uma mente carnal, uma mente mundana, não entra não, viu? Você pode até ficar entusiasmado, mas quando chegar ali fora já acabou. Isso é coisa para a gente meditar mesmo na grandeza do que Deus fez por nós em Cristo. Olha bem. A nossa miséria, nosso pecado, nossas ofensas, nossas culpas, transgressões ao Pai. Jesus está restituindo ao Pai, está vendo? E através disso, Ele está fazendo com que o Pai tenha mais do que Ele tinha antes de nós cairmos em pecado. Está entendendo? Porque se eu não tivesse caído em pecado, eu não tenho que pagar nada. Não é verdade? Mas agora o que aconteceu? Vamos dizer que eu fui lá e roubei.
Eu roubei da santidade de Deus, que eu cometi um pecado. Eu estou roubando a santidade de Deus, da justiça de Deus. Não é? Mas Jesus vai lá e paga a justiça de Deus. Não apenas isso. Ele paga e Deus ainda ganha mais 20%. Se eu não tivesse caído desse pecado, Deus não ganharia o 20%. Irmão, está entendendo? Agora, irmão, isso é um mistério. Isso é um mistério. Puxa vida, então realmente é bom pecar. Não, não é bom pecar não. Porque ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para pagar. Você tem que lembrar disso. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Está vendo? É isso que Paulo fala em Romanos, quando ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmão, quando você vê isso, puxa vida, você tem, olha, entreguei minha vida para Jesus um dia como meu Salvador. Você nunca mais tem dúvida de que você é uma pessoa salva. Nunca mais. Porque você disse, olha, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Está vendo? Então você chega ali. Mas está lá no 5. Você tem que passar pela lição do 6, do 7 e chegar no capítulo 8. Aí você vai entender o que é. Nada poderá nos separar. Quando você vê isso também tem uma coisa, o resultado qual que é? É que você não tem como não entregar sua vida para Ele, para servir. Seja lá o que você faça. Não quer dizer que você tem que ser pregador, né? Missionário, obreiro, né? Não. É que você vai dar a sua vida é do Senhor. Você pode trabalhar, estudar, fazer tudo o que você faz. Mas tudo isso para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não é mais porque eu trabalho, porque o meu trabalho, por causa da minha casa, do meu ganho, do meu carro, do meu passeio, da minha viagem. Não. É por causa do reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Veja, verdadeiramente, disse o irmão, como são maravilhosos os caminhos de Deus. Inescrutáveis. Quem jamais pensaria que com a entrada da transgressão, tanto Deus quanto o homem se tornariam ganhadores no fim? Mas essa é a verdade. Deus e o homem recebem daqueles que estão em Cristo muito mais do que aquilo que lhes foi tirado. Graças a Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A miséria dos egípcios possibilitou a Faraó possuir o que ele não possuía antes. Assim também com Deus e o homem. Antes da transgressão entrar, Deus só podia exigir sua parte ou direito nas coisas santas que ele buscava no homem. Mas depois que a transgressão entrou, sua exigência é maior. O direito original e mais a quinta parte. A mesma coisa acontece com o homem que foi prejudicado. Cristo está no lugar do homem como seu substituto e, portanto, o homem prejudicado tem sua exigência sobre Cristo, não apenas no direito original, mas ainda por receber maiores bênçãos. Irmão, isso realmente é um mistério. Como é que nós podemos entender um dia que Deus vai mostrar para nós, olha, agora, através da obra do meu filho, eu recebi tudo que vocês me deviam. E ainda tenho 20% a mais. Na inflação de 1% no Brasil, 20% é bastante. No mundo espiritual, você nem pode imaginar. É isso? Agora só. Quantos minutinhos, irmão? Tem uns 10? 29? Tá. Muito bem. Só que esse é o exercício bíblico que eu queria mostrar para os irmãos, do que nós vamos fazer com as outras. Tá? Porque nós temos a lição, o ensinamento, a verdade contida, que é o que nós falamos aqui agora. Tá vendo? É o que nós queremos que os irmãos realmente gravem. Que Jesus, quando pagou os nossos pecados, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz João. Não apenas pelos nossos, mas o mundo inteiro. Está vendo? Tudo. Ele pagou de todo mundo. Está vendo? É por isso, irmãos, que eu estou colocando no papel essa semana agora, eu trabalhei bastante no Levítico, né? No capítulo, na introdução e no capítulo 11. Porque o nosso Levítico vai começar com o capítulo 11. Os irmãos lembram disso, né? Então, um dia você vai poder ler. E, desculpe, me fugiu. Escapuliu. Eu quero mostrar para os irmãos as diferenças, né, que nós temos para você estudar essa parte. Primeiro, a verdade.
né, que está contida ali, e depois então os irmãos vão ser chamados para poder fazer um pequeno trabalho em casa, um exercício bíblico para você ver a maravilha do que está escondido ali, tá bom? Então nós vamos ver hoje, primeiro, as variedades que nós temos aqui nessa oferta chamada pela culpa. Quais são elas? Duas. A transgressão era contra quem? Contra Deus, né? As coisas sagradas, contra Deus e contra o homem. Está aqui no capítulo 6, ó, versículo 2. Se alguém houver dolosamente para com seu próximo, tá vendo? No tocante a um penhor, depósito, roubo, ou tiver oprimido seu próximo, se achar o perdido, tá vendo? Jurar falso, tá vendo? Então, era Deus e o homem. Essa é a diferença. Essa é uma diferença aqui. Mas tem uma outra. Tem uma outra. É que nós vamos ver o seguinte. Eu disse para os irmãos, leiam o que está aí no 14 até o 16, depois do 17 ao 19, e do 6 de 1 a 7. Alguém notou alguma diferença que poderia falar para nós aqui? Leu o capítulo errado, está ótimo. Muito bem, irmãos. Vamos fazer o nosso exercício aqui então agora. Muito bem. Capítulo 5. Se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor como sua oferta pela culpa. O quê? O quê? Carneiro. Ok. Um carneiro sem defeito, né? Sem defeito. Em todos os casos tinha que ser sem defeito, né? Porque indicando a perfeição de Cristo, né? Muito bem. Do rebanho, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, e assim fará restituição pelo pecado. Segundo avaliação. Avaliação. Vou só colocar só assim para facilitar para nós aqui, não é? Avaliação, tá vendo? E o terceiro, verso 16. Assim fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda acrescentará o quê? É a quinta parte, ok? Muito bem. Então essa é a primeira. Então é isso, irmãos, que eu sugiro os irmãos para fazer na oferta pelo pecado que eu vou dar para os irmãos no finalzinho agora. Agora vamos para a segunda. Aí você vai comparar, tá vendo? Quando você estiver estudando o capítulo 4, de 1 até o 5, 13, é oferta pelo pecado, tá? Começa no 4 e termina no capítulo 5. Você vai fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Então você tem um bloquinho aqui, ó. Na minha Bíblia diz, 14 até o 16 é sacrifício pelo sacrilégio, tá aí. Ou pecado nas coisas santas. O segundo, o sacrifício pelos pecados de ignorância. E o terceiro, o sacrifício pelos pecados voluntários. Tá vendo? Então são 3. Aí você tem. Quando você vai lá no capítulo 14, capítulo 4, você vai ver a mesma coisa. Aí você vai comparar o primeiro com o segundo, com o terceiro, e você vai tentar descobrir. Eu vou dar para você algumas dicas. Muito bem. Vamos para o segundo, então. Vamos ver se nós acharmos o primeiro, nós vamos marcar aqui. E os irmãos vão descobrir o que está acontecendo. Se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado, E como oferta pela culpa trará o sacerdote o quê? Tem aqui? Então tá, ok. Conforme a tua... Tem? Ok. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem o saber, e ele será perdoado. É oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Ok? Capítulo 6. Verso 6. E como a sua oferta pela culpa trará ao Senhor o quê? 6. O quê? Está aí? Do rebanho conforme a tua avaliação. Verso 5. Ou qualquer coisa sobre o que jurou falso, por inteiro restituirá e ainda acrescentará o quê? O que aconteceu? Então veja, esse aqui é o primeiro caso, esse aqui é o segundo, não é isso? E esse é o terceiro. O que aconteceu? No segundo não tem o quinto.
Não está entendendo? Olha, essa é a mais simples das ofertas. É a mais simples. Está vendo? Porque a lição tão pequena que nós temos que entender aqui. Mas quando você vai para a oferta para o pecado, oferta pacífica, de cereais e oferta de holocausto, irmão, olha, é uma infinidade de diferenças. Os irmãos estão entendendo por que eu estou enfatizando para os irmãos que você tem que... Sabe o que eu sugiro para os irmãos fazer? Você pega a sua Bíblia, leva lá no Xerox e manda xerocar esses capítulos que estão aqui, o de 1 a 7, o de 1 a 10, se você quiser. Tá? Não custa tão caro, não. Vai lá, tira um xerox. Para você poder recortar, não é? Então você vai lá e recorta, por exemplo, igual nós fizemos aqui. Você recorta a primeira parte, que é versículo 14 a 16, depois 17, 18, 19, o segundo, e depois 6, de 1 a 7. Aí você coloca um do lado do outro e você vai comparando um com o outro. Você vai descobrir imediatamente que está faltando alguma coisa ou sobrando alguma coisa. Muito bem. Deixa eu só concluir para os irmãos o que é que nós estamos querendo falar com isso. Veja. Se nesse caso aqui, na oferta pelos pecados de ignorância, está vendo? Ainda que ele não saiba, será culpado e levará a sua iniquidade. Está vendo? Nesse caso aqui, essa pessoa, se ele não tem a quinta parte, o que significa isso, irmão? Qual é a lição que tem para nós? Veja, são dois aspectos, eu disse para os irmãos. Primeiro, você tem que lembrar que a coisa principal é que Cristo aqui é o nosso representante. Está vendo? O que ele está fazendo aqui, a oferta, o sacerdote e a vítima, a ovelha, representa ele, o carneiro. Então é ele que está fazendo. Se essa pessoa, quando você está estudando, você não acrescenta essa quinta parte, o que significa isso? É que... Não. Não, irmão, veja. É Jesus que está fazendo isso. É Jesus que está fazendo para o Pai, em seu lugar. Mas se você não consegue ver que tem uma quinta parte aqui, o que é que você não viu? Você não viu que Jesus Cristo, na obra dele na cruz do Calvário, em seu favor, ele pagou tudo que você deve e ainda deu para o Pai mais 20%. Você não viu isso. Está vendo? O primeiro e o terceiro viram. Mas esse aqui, o que significa isso, irmãos? Medidas de entendimento espiritual diferentes no meio do povo de Deus. Está vendo? Você vai descobrir mistura de oferta, por exemplo, numa oferta de holocausto, numa oferta, por exemplo, pelo pecado, você vai descobrir que é uma pessoa que oferece flor de farinha. Uma flor de farinha é oferta de quê? De cereais. Ele misturou o trem todinho, não consegue ver que Cristo é oferta pelo pecado, ele acha que é a vida humana de Jesus. Está vendo? Ele não consegue ver a morte de Cristo como pecador, como pecado, digo, no nosso lugar. Ok? Eu vou dar oportunidade para os irmãos, se a gente terminar aqui, para os irmãos entender o que nós estamos querendo dizer com isso. Agora, a segunda coisa, veja, do seu lado, do que você vê na pessoa de Cristo é uma coisa, mas aqui tem o nosso lado também. Tá? Isso na nossa vida prática significa que nós também temos essa obrigação. Se nós defraudarmos alguém, nós temos que pagar a nossa dívida e também acrescentar a quinta parte. Está vendo? Isso não mudou não, irmão. A menos que o irmão diz, não, eu não quero nem receber o que você me deve. Mas se eu peguei um dinheiro emprestado com o irmão e falei, olha, eu te pago daqui uma semana. Ele falou, tudo bem. Aí eu vou pagar daqui um ano. Quando eu voltar para pagar, eu tenho que perguntar para o irmão, quanto é que é o juro desse? Se ele realmente é uma pessoa espiritual, ele vai dizer, ó, não posso cobrar juro desse irmão, porque está escrito na palavra de Deus, não posso cobrar juro. Não é isso? Mas, irmão, e quantos de nós que vê a necessidade de acrescentar a quinta parte nas nossas dívidas para com os outros? Você está entendendo? Veja, de um lado, você não consegue ver o que Cristo fez por você em relação ao Pai. Os irmãos estão me acompanhando realmente? Será que... Amém? Olha, você quando imagina assim, Jesus pagou todas as minhas dívidas. Está vendo? E ainda foi lá. Deu 20% para o Pai. O que é isso, irmão? Nós nem temos ideia do que é, mas está escrito na palavra de Deus. Está vendo? Ou seja, o Pai está ganhando através de Cristo
Tudo aquilo que ele perdeu por causa da rebelião do homem, do pecado do homem, da desobediência do homem, e ainda mais, ele está ganhando mais 20% que ele não teria ganho se o homem não tivesse pecado. Parece uma heresia, não parece? Me soa, até para mim bate meu ouvido assim. Será que isso não é heresia que você está falando, não, Deus? Não seria melhor que o homem não tivesse pecado? Sem dúvida nenhuma. Mas o fato é que ele pecou. Está vendo? Agora, irmão, do nosso lado, sabe o que acontece? Olha bem, se você, por exemplo, vamos dizer nas relações dentro de casa, o marido ofende a mulher ofende o marido, a mãe ou o pai ofende o filho ofende a mãe, e ele simplesmente passa por cima daquilo e não pede desculpa. Ele não se retrata devidamente. Devidamente. Não é só chegar e falar, assim, leve. Não. De acordo com a gravidade da coisa, tem que ser uma coisa solene. Nós passamos por cima daquilo e vamos embora. Está vendo? Isso é não acrescentar a quinta parte. Está entendendo? E depois, nos 7 anos de miséria, o Egito vendia esse quinto acumulado para as pessoas que tinham fome. Vendia o quinto acumulado? Não, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, olha, é só que se não tivesse havido aquela situação de fome, tá vendo? Exatamente. Porque se você pegar se você tentar ilustrar com um fato que é histórico, tá certo? É um fato histórico. Se você tentar ilustrar todas as verdades que estão ali relacionadas com aquele fato histórico, transformar para o campo espiritual, aí falha. Aí não é verdade, só. Tá? Se você pegar e aplicar todos eles, é a mesma coisa numa parábola. Se você tentar interpretar todos os pontos de uma parábola, você pode se desviar. Há uma verdade central, mas você não pode pegar, porque é uma verdade da terra para ilustrar uma verdade celestial, ou uma verdade terrena para ilustrar uma verdade espiritual. Né? Se você pegar todos os pontinhos dela, aí nós podemos cometer algum tipo de erro. Então, irmão, é muito sério, né? Nós lembrarmos, graças a Deus, porque Jesus, ele pagou tudo por nós. E ainda acrescentou para o Pai a quinta parte. Tá vendo? Essa, irmãos, é oferta pela transgressão. É a primeira coisa que nós conhecemos. Tá vendo? Se você não caminhar nessa direção, olha bem, oferta pela culpa ou transgressão. Depois oferta pelo... Tá vendo? Irmão, por que muitos cristãos... Por que eles não têm paz? Por que não tem paz? Por que ele não goza da oferta pacífica? Por que ele não pode? Porque essa é a oferta que o sacerdote come, o ofertante come, tá vendo? E tem a parte de Deus que foi dada para Deus, mas tem a parte do sacerdote e tem a parte do ofertante. Essa é a parte que todo mundo participa, tá vendo? É comunhão, é resultante da paz. Você está entendendo? Por quê? Porque o cristão não conseguiu ver que Jesus é nossa oferta pela culpa, ele é nossa oferta pelo pecado. Tá vendo? Quando você vê essas duas coisas, o resultado é paz. A mesma coisa, se você caminhar em sentido contrário, né? Que aqui, oferta de cereais, né? E oferta holocausto. Aliás, os irmãos sabem, holocausto significa tudo queimado, né? Que é símbolo de consagração, de devoção total a Deus, tá vendo? A mesma coisa, se você caminhar nessa direção, que é Jesus caminhando em direção ao pecador, ele é totalmente consagrado ao Pai, tá vendo? Ele é totalmente consagrado ao homem, a vida dele nessa terra é uma vida sem pecado, né? Como uma flor de farinha, e depois vem a oferta pacífica. Ele é a nossa paz. A Bíblia diz claramente que Jesus é a nossa paz. Né? Ainda quantos minutos? Ok, muito bem. Então, eu vou passar para os irmãos, né? Para ajudar os irmãos no seu estudo. Sim? É a mesma coisa. Quando fala de manjares, não é uma tradução muito correta não, sabe? Porque é flor de farinha. Não é?
foi farinha ou cereal. Ok, irmãos. Alguma dúvida que os irmãos queriam tirar sobre esse ponto que nós falamos aqui? Você falou que a nossa miséria, nossas culpas, nossas aflições, através do bem. Isso. Não, veja. Se eu ofendi, se eu cometi um pecado, tá certo? Vamos dizer que eu cometi um pecado de imoralidade. O que aconteceu? Eu estou ofendendo a santidade de Deus, a justiça de Deus. O que acontece? Jesus, quando ele pagou, ele restituiu essa dívida para o Pai, para mim. E ainda acrescentou mais 20%. O que é isso? Nós não temos nem ideia. Nós só podemos entender que é assim. E que um dia nós vamos entender, como Paulo, lembra quando Paulo termina lá o capítulo 11 de Romanos? Ele fala, profundidade, das riquezas, da sabedoria, da infância. Ele usa um tanto de adjetivo lá, não é isso? Para falar porque está falando exatamente da restauração do povo de Israel. Então, puxa, quem entendeu os caminhos do Senhor, quem pode entender? Então, irmãos, o coração de Deus é muito maior do que o que nós podemos imaginar. Muito maior. Muito maior.